Olá, Rodrigo Constantino. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo para uma entrevista, um bate-papo informal, Paulo Filipos. Ele que está desde o começo aí com a turma do MBL e está aqui para contar para a gente hoje a sua experiência nisso tudo e a sua visão atual em relação ao movimento. Tudo bom, Paulo? Fala, Constantino. Beleza, cara? Tudo certo? Obrigado aí Beleza. pela oportunidade. Eu acho que é sempre válido, né, cara, esse tipo de oportunidade. Enfim, tamo aí, cara. Vamos bater um papo aí. Beleza, é um prazer te conhecer, né? Conversar com você. A gente trocou aí umas figurinhas por meio do Twitter, né? Eu dei um retweet numa mensagem sua que eu achei interessante em relação a uma colocação até do Fernando Holliday. Poderemos falar disso mais tarde, mas eu quero que você primeiro conte para a gente, né? Para mim e para os outros que também não conhecem a história, a origem disso tudo. Como é que você começou? Como é que você chegou perto do MBL? Qual foi o grau de atuação? Qual era a proximidade sua em relação aos fundadores do movimento? Queria que você explicasse, desse um panorama para a gente até se situar em relação ao seu papel dentro do MBL. Show de bola. Até quero abrir um parênteses aqui, cara, porque essa entrevista, por alguns membros do MBL, ela é meio desgostosa, digamos assim, né? Tem algumas pessoas aí que claramente ficaram incomodadas e tal, recebi algumas mensagens, mas ela só está acontecendo por conta do MBL, né? Que fique claro, né? Porque o teu vídeo me citava, eu nem estava sabendo, provavelmente eu acabaria assistindo ele, porque eu estou te seguindo, tenho acompanhado a tua linha ultimamente, tenho concordado com a maioria dela, mas enfim, fui cobrado, fui ver o vídeo em seguida, pedi para essa pessoa, né, o teu telefone, a pessoa não quis me passar, e eu tentei de outras formas o teu telefone, não consegui, acabei fazendo o tweet, e em cima do tweet surgiu tudo isso aí e acabamos nessa entrevista. Enfim, Deus sabe o que faz, né? Cara, É quem sou isso. eu, né? Quem sou eu? Eu sou um catarinense aqui, um pobre tentando empreender aqui em Santa Catarina, né, cara? Muitas vezes as pessoas olham para as pessoas que participaram dessas manifestações, o pessoal, são caras com a vida ganha, né? Tem tempo sobrando, olha ali. Cara, eu vim lá de baixo, né? Eu não sei se tem Coab aí na região de vocês, se existe Coab aí, não sei se você sabe o que é Coab, Não. são conjuntos habitacionais, assim, tipo, hoje em dia eu acho que virou meio que Minha Casa Minha Vida. Aqui é Coab, é tipo a periferia da periferia, onde existem as casas populares. Eu sou da Coab, né, cara? Filho de mãe solteira, vim lá de baixo. E cresci com essa ideia de que, cara, o Estado não precisa me ajudar, entendeu? Se ele não me atrapalhar, tá ótimo, né, cara? Tá ótimo. E a maioria dos meus amigos pensava assim, e hoje está numa situação parecida aqui, eu tentando empreender num país que é extremamente difícil empreender. Mas tá aí, tá se virando, né? Entende que o Estado não tem que se intrometer na tua vida. Se ele não te atrapalhar, tá ótimo. Você chegou ao liberalismo por experiência de vida mesmo. Bom Exato, senso. exato, exato. Com a graça de Deus, a minha mãe, na sua ignorância, conseguiu me ensinar essas coisas. Eu acho que foram os valores que ela me transmitiu que me ajudou a chegar nessas conclusões. E tento ali empreender, montar meu negócio em 2010, chega em 2014, era um alvoroço, todo mundo queria que a Dilma saísse, né, cara? A gente estava em dias de virar uma Venezuela e ela ganha a eleição, cara. E, cara, meu Deus, até hoje eu lembro, assim, da cena. Eu fiquei desesperado, cara. Foi o dia, Desesperado. só para fazer um parênteses, Paulo, foi o dia que eu decidi vir morar nos Estados Unidos. Foi Olha só, exatamente esse dia. olha só. Não, foi um baque enorme, assim. E, cara, para mim, tentando empreender, ali era meus primeiros anos do negócio. Eu já sentia. O ano eleitoral é difícil para empresário, né? Quem tem um negócio sabe, né? Não sei como é que é nos outros países, mas no Brasil é pesado, né, cara? Você todo mundo freia. Não sabe o que vai ser, né? E ali da Dilma mesmo foi histórico, né, cara? Foi histórico. Quando a Dilma ganha, automaticamente tudo começa a parar. Aí a própria inadimplência começa, cliente dizendo que vai fechar e etc. Só para deixar claro, sua área de atuação é informática, né? Eu trabalho na área de TI, segurança de informação, enfim. Aqui informática hoje é uma área muito grande, né, cara? Então, Mas é uma área que costuma gerar muito liberal, viu? Eu conheço muito liberal que vem da área de informática. exatas, né, cara? Com graças a Deus, né, a galera da exatas geralmente vai para essa área. E daí eu fiquei desesperado, assim, cara, preciso fazer alguma coisa.
E eu seguia já na época o Kim no Ficha Social, né? Eu nem sei como é que anda, se existe esse canal ainda, era um canal no YouTube, eu lembro. Enfim, eu segui ele lá e tal. E daí lembro que logo depois da eleição, uns malucos lá em São Paulo pedem impeachment da Dilma. Impeachment e tal. Pô, cara, esses caras precisam de apoio, cara. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E daí vou atrás desses caras. E quem que eram esses caras? Era a galera que estava iniciando o MBL, né, cara? Renan, Xande e Companhia Limitada. Xande é o irmão do Renan, é o Alexandre. Isso. E Xande tem um papel muito importante no MBL, mas geralmente está mais no bastidor. Assim. E daí, enfim, inicio o contato com eles e a gente começa a meio que trabalhar à distância. Né? O MBL começa a se formar a partir daquilo ali. Vai ganhando corpo. Em 2015 o negócio estoura, né, cara? Tem uma convulsão, né? Aquela manifestação de março. Quando eu vi, eu já estava no meio de uma manifestação, entendeu? Organizando e chamando as pessoas cara, tava de repente abrindo mão de tudo e aqui se voluntariando e angariando pessoas e fazendo vaquinha e alugando carro de som e mandando fazer camisa, bandeira. Cara, eu tava desesperado, a verdade é essa. Eu tava assim com a maioria dos brasileiros. Eu precisava fazer alguma coisa. Tá. E só para deixar claro, então, você é um que chega no começo do movimento, mas não é um fundador do MBL, é isso? Não sou. Ele está fundado. É que assim, vamos lá, né? Já existia. A ideia do MBL, eu acho que ela até um pouco anterior a essa questão ali Existe uma polêmica em torno disso, né? Do Fábio Osterman, que daí depois a disse acusou, né, a Nacional de roubar a página dele, não sei o quê. Mas o MBL mesmo nasce, convenhamos assim, e te digo isso porque vivi na pele, Constantino. Ele nasce na manifestação de março. Tá. Nasce de fato ali. Antes ele era só uma coisa abstrata. Uma ideia, tá. Então ele nasce e materializa em março de 2015, digamos assim. Entendi. Aí ele toma corpo, as pessoas enxergam o MBL como meio de ação, né, para canalizar aquela frustração, porque qualquer pessoa que pensasse um pouquinho diferente dos progressistas que mandavam e desmandavam nesse país há décadas era sufocada, né, cara? Até hoje está sendo. Então, tu imagina na época com a Dilma no poder. E as pessoas enxergam o MBL como meio de ação. E pensa, pô, vamos usar esse meio de ação, né? Usar no bom sentido. Vamos participar disso, aproveitar essa oportunidade. E é o que acontece. E ali, cada vez, aquilo vira um imã de pessoas apaixonadas pelaquela oportunidade. A verdade é essa. A gente estava apaixonado pela causa. É difícil explicar isso para ti, cara. Eu larguei tudo, tudo para ir para Brasília na época do acampamento. Cara, larguei empresa aqui, larguei mulher, família, tudo. Eu fiz uma mochilinha e fui, cara. Cheguei lá num acampamento na frente do Congresso Nacional, não conhecia ninguém, tá? E, cara, tu imagina, e a maior parte, 99% das pessoas eram assim, Rodrigo. E muito jovens, assim, né? Porque é uma ideia assim de... Bastante, mas tinha mãe com uma filho. pegada já meio revolucionária nesse sentido. Sim, a palavra revolução eu não gosto muito, né? Não, eu também não gosto, mas eu tô querendo entender. Eu quero deixar claro assim, você vai ver ao longo das minhas questões, mas o que eu tô querendo entender é se o que estamos vendo hoje em relação ao movimento já estava de alguma maneira presente na origem, mas foi canalizado para uma ação positiva, que era o impeachment da Dilma, ou se houve uma completa traição dos ideais. Porque eu mesmo, tá, Paulo, só para adiantar, eu já conversei muito com o Kim e tudo mais, eu tenho vídeo, depoimento deles todos, elogiando o meu papel intelectual para formar... Não, eu lembro. Eu te conheço através do MBL. Ah. E eu ouço falar muito de ti, e bem, absolutamente bem, dentro do MBL. Entendi. Eu conheço o Constantino dentro do MBL. Entendi. Eu dei entrevista. Ainda que a gente não tenha tido contato nesse meio tempo, mas eu te conheço lá. E a minha ideia é assim, eu sempre tive um ceticismo em relação tanto a esse ímpeto de tomar ruas, apesar do que foi fundamental quebrar a hegemonia da esquerda nisso, né, e o resultado está aí, como também a questão da juventude. Né? No meu Esquerda Caviar, que é o meu best-seller, tem lá um capítulo inteiro sobre juventude, porque o Nelson Rodrigues já alertava, né? O jovem
ele tem essa visão, e ali alguns já olhavam e falavam assim, ó, quando é muito jovem e tem essa pegada militante, você pode acabar sendo uma espécie de Lindbergh Farias de sinal trocado. Então, é aí que eu tô querendo chegar, Paulo. Assim, ali já estava uma coisa meio, vamos derrubar, não importa quem está no poder, ou se houve uma mudança, uma guinada de postura. É mais ou menos aí que eu quero chegar. Mas continua com a sua história para eu Entendi. entender melhor. Tá, mas se eu detalhar demais, me corta, porque eu Tá. sou meio falador mesmo. E, enfim, chego lá, sim, cara, de malicuia, largo mulher emburrada em casa, braba, com toda a razão, toda a razão. Família pensando, ele enlouqueceu, né? Manda buscar ele. E Rodrigo, assim, que fique claro, cara, todo mundo sem ganhar absolutamente nada, todo mundo pagando do bolso. Cara, eu vou 3 vezes a Brasília, né, nessa época, na época do acampamento, e depois 2 vezes na Operação Minerva. E não sei se tu conhece a Operação Minerva, mas ali na frente posso se tu tá espantado hoje com o fato de a gente xingar o STF e ir preso, né, e o MBL, infelizmente, né, bate palma, acho engraçado isso. Se tu vê o que foi a Operação Minerva, tu vai dizer, não, os caras deviam ser enforcados, então. Algumas coisas do MBL em relação ao STF eu vi e realmente mostram É, é hipocrisia. isso, e isso me revolta. Isso me deixa puto, porque é uma incoerência fodida, cara. Então, assim, essas viagens para Brasília são todas do meu bolso, Rodrigo. E a gente vai para Brasília e não tem o que comer. Não tem. Eu odeio lentilha, tinha que comer lentilha à noite muitas vezes lá. Às vezes, Então, isso é uma coisa importante, Paulo. Nessa época, então, era um negócio totalmente pobre e com base em gente voluntária. Ou seja, não havia um pensamento orquestrando e bancando e o Renan atraindo gente. Não tem nada disso. Era um movimento espontâneo de vários garotos com uma mão na frente e outra atrás, tentando mudar o país. Vamos lá. Vou tentar desenhar minha visão, tá? Das duas ideias do MBL. Uma coisa é o MBL sigla, eu acho que isso é uma coisa que fica bem clara, assim, a sigla do MBL, né? Isso é uma coisa controlada extremamente, e assim, o Renan que me desculpe, mas a mão de ferro por ele, a sigla do MBL. E outra coisa era o que a gente idealizava do MBL, essa ideia abstrata do Brasil livre, de fato, da gente sabe se livrar das garras desse político, de ter autonomia, poder, sabe, falar, o conservador ter voz. E isso quem fazia, e o que de fato era a alma do movimento, ali 2015, 2016, era isso, eram as outras 99,9 pessoas, Rodrigo. Isso tem que ficar claro, né? O movimento era isso, era essas 99% de pessoas que pensavam dessa forma. Então, o MBL vira da noite para o dia ao longo de 2015 por conta dessa adesão popular enorme, porque nunca existiu um meio de ação, digamos, para o pessoal, para o cidadão comum brasileiro médio canalizar essa indignação, e de repente aparece o MBL. Então, a galera canaliza tudo aquilo ali, idealizando a ideia maravilhosa do Brasil livre. E o MBL se torna um gigante da noite para o dia. Não um gigante, tu imagina um gigante, um meio de ação gigante, enorme, com um alcance cada vez maior. E aí começa a receber também financiamento voluntário de indivíduos. Assim, uma coisa que tem que ficar clara também, você foi muito batido nisso, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda, precisa de ajuda. Eu chego em Brasília, tá cheio de barraca, né? Ainda que não tivesse uma para mim, por incrível que pareça, eu viajei 1.000 quilômetros, cheguei lá, não tinha barraca para mim. Arrumei emprestada, mas depois te detalho um pouco melhor essa noite turbulenta, mas enfim, por um pouco não durmo ao relento lá. E tem um custo operacional? Tem, né? E se bate muito em cima disso, doação, doação, doação. Amigos me ligavam, clientes, cara, fornecedores, Paulo, como é que eu faço para te ajudar? Eu vou depositar. Não. Cara, ajuda o movimento, que o movimento vai nos ajudar, o movimento está fornecendo e tal. Enfim, esse pedido de ajuda sempre houve, né? Sempre houve. E a gente via a estrutura desenrolar. E ao longo de 2015, como o movimento tem esse boom, imagina que muito provavelmente as doações também têm um boom, né? Sim. Então a pergunta eu lembro, mas eu vou chegar onde tu falou, o que tu questionou. Eu lembro que 2015 já começa esse negócio de tentar controlar esse gigante.
Porque esse gigante era autônomo, que fique claro. Assim, o que era o MBL? Eram esses voluntários nos estados. Sim. Um Não movimento de era baixo para cima. Um movimento de baixo para cima e, de alguma exato, maneira, exato. isso chamou atenção, porque vira um gigante, e aí vem a turma querendo controlar de cima para baixo. Mais ou menos. Ali é que assim, a nacional do MBL, que digamos seria meia dúzia de pessoas, o Renan é uma delas, seria a cabeça, tenta começar a organizar isso. E ali começam as confusões, 2015. Em 2015 já tem bastante confusão. Aí começa, expulsão, não sei o quê, piriri, parará. Então, enfim, isso em 2015. Em 2016, quando o impeachment acontece, essa galera começa a sair do movimento. E daí essa voz, digamos assim, voluntária, que nem falou, pô, essa ideia do movimento realmente existia e tal. Essa galera, como ela formava, digamos assim, 99% do movimento, era aquele tom que se mantinha. Ainda que a nacional muitas vezes tentasse vir com o negócio, mas não tinha como controlar, incontrolável. Quando a gente consegue o que queria com o impeachment, e depois eu posso detalhar um pouco como foi conseguido, as pessoas começam a sair do movimento. Sim, missão cumprida, esvazia. Missão cumprida, as pessoas voltam para a sua vida, né? Para o seu trabalho. Mas a lógica era essa, né? E daí, digamos assim, essas imposições da nacional, elas começam a subir um pouco o tom, né? Daí começam essas batalhas por páginas de Facebook, que na época ficaram muito grandes, e pertenciam ao fulano que estava querendo sair do movimento, né? O cara que daqui a pouco já nem concordava mais, né? O cara que era conservador e já via que ali a galera não era muito conservadora, não, né? Muitas vezes até bem pelo contrário. Então esse cara saía, muitas vezes não queria ceder a página para o movimento, daí dava esses rolos. Então, o MBL começa em março de 2015 e vai até o impeachment da Dilma. E começa com essa missão específica, isso é importante para a gente entender. Tem um alvo certo, que é a Dilma, e pelo que eu estou entendendo, Paulo, unia muito mais ali no ímpeto de ação isso, ou seja, o caráter negativo, quem eu vou atacar, do que valores ou princípios do que eu quero construir. Tinha de tudo ali, não se falava tanto assim do que queria colocar no lugar. Não tinha uma visão intelectual, filosófica, política bem definida. É isso? Exato, exato. Até porque era uma miscigenação muito grande, né? Quando a gente está no acampamento, chega uma galera dos intervencionistas. E eu, sinceramente, mais jovem, e jovem na média só faz merda e pensa merda, eu já fui meio adepto assim, dessa ideia de intervenção, porque viu o negócio, porra, o cara nunca se resolve, é um presidente pior que o outro, e o negócio não muda, e o cara, né, tem esses pensamentos. E daí ali eu começo a fazer uma ponte no acampamento, de trazer essas galeras, né, esse pessoal para conversar com a gente, né, principalmente com o Renan. O Renan ficava sentado ali, a gente fazia reuniões o dia inteiro e tal, e trazia, e tentava meio que mostrar que o objetivo era o mesmo no fim. Era o mesmo, né? Mas, enfim, o foco principal era derrubar a Dilma. Não tinha um plano, não tinha um negócio específico. Essa galera é extremamente liberal, ou são totalmente adeptos da intervenção. Não, era uma mistura de tudo, Rodrigo. De tudo. E sempre houve, né, nessas manifestações, desde a época do MBL. E isso é uma coisa outra coisa que me deixa revoltado. Quando eles apontam hoje, eles pegam. Cara, você já viu uma foto antagonista? Cara, a manifestação era meio-dia, os caras botaram uma foto às 9 horas da manhã. Tá vazio! Tá vazio. Uma coisa assim. Posso ter errado um pouco os horários. Aí eu vi outra foto depois de outro horário, não sei que horário era exatamente a manifestação. Mas eu vi uma foto e o MBL, se eu não me engano, replicou, querendo dizer que estava vazio e depois pegaram uma... só tem intervencionista lá. Cara, mas a faixa da intervenção, ela sempre fez parte. Porque é um tipo de pessoa. Você não controla, né? Tá lá também, você não controla. Ela pensa aquilo ali, cara, né, vão respeitar a liberdade de expressão, sempre houve. Agora, pegar isso, e a grande mídia fazia muito isso contra a gente. Eu lembro. Se tu pegar as publicações antigas no começo, brigava feio com Folha de São Paulo e companhia. Hoje, a principal porta-voz do MBL é a Mônica Bergamo na Folha, né? Pelo amor de Deus, né, cara? A gente vai chegar lá, nessa mudança. Eu quero entender o processo. Você ficou muito próximo do Renan e do Alexandre e do movimento todo.
Você chegou a conviver no dia a dia isso? Cara, mas eu não fiz mais nada não fiz mais praticamente mais nada da minha vida, senão, cara, ficar naquilo ali, era 24 horas Mas você celular. chegou a morar naquela casa depois que eles montaram lá? Você chegou a ficar lá? Qual das Eu casas? visitei uma lá em São Paulo, onde eu gravei. Não, nessa casa em São Paulo, não, Tá, não. Em Brasília, sim, né? A gente tá, alugou uma casa lá, até na época da Operação Minerva ali. Então, nessa casa, sim, passamos um monte de perrengue também. tá. Coisa que, cara, por incrível que pareça, nem o próprio Renan e o Xande não sabiam até pouco tempo atrás. Né? Coisa que, inclusive, mal aparece no documentário. Tem até um trechinho que mostra a casa, foi um vídeo que eu fiz, que mostra assim, a galera dormindo e tal. Pouquíssimo se sabe. Né? Para te ver como até na Operação Minerva, a Nacional em si, lógico, tem seu mérito, questão de estratégia e tal, de ajudar e tal, mas o movimento em si era mesmo o resto do país, cara. O resto do país. A Operação Minerva foi essencial para o E impeachment. isso que você está falando é importante para eu entender aqui, porque o Renan, e eu conheço o Renan, a gente participou de um grupo de WhatsApp durante um bom tempo junto, a turma do MBL e outras pessoas, né? E o Renan é muito acusado, muita gente, né, fala que ele é muito centralizador. Então você está me trazendo uma informação de um movimento vivo, orgânico, e que eu tenho essa informação de que o Renan, por outro lado, é um cara que sempre tentou impor a sua pegada, é um cara inteligente, tem lá a estratégia dele. E o que vencia? Quer dizer, isso é um dos motivos que começou a gerar atrito e debandada, o Renan querer controlar o movimento todo e o movimento não, muita gente não identificar ou não aceitar isso como a natureza do movimento? Sim, Rodrigo, sim. Cara, eu falo isso e desafio qualquer pessoa que tenha feito parte do movimento ou ainda faça, ainda que hoje sobrou pouquíssimas pessoas e eu vejo as poucas pessoas que estão ali ganhando alguma coisa, né, cara? Hoje até me mandaram aí, um cara me achou na internet, conta da entrevista, eu tinha comentado, me mandou ali print de folha de pagamento e tal, da galera, de gente do MBL ganhando 20 e poucos mil. Cara, eu nem tive tempo de ir atrás checar isso ali, mas, cara, olha o absurdo. Então, assim, sobrou aquela meia dúzia que eu te falei do início, entendeu? Do gigante. Sobrou isso ali, com um canhão na mão, que foi o MBL, criado por 99% de uma massa orgânica. E sim, infelizmente, esse choque com o Renan era, digamos assim, na maioria das vezes, as causas do pessoal saindo, de núcleo sendo desligado. Infelizmente, cara, mas é a realidade, não tem por que te mentir, entendeu? Tá, e aí uma outra premissa, então, que eu trago para sua avaliação, Paulo. No governo Bolsonaro, quando vence o governo Bolsonaro, não era, e eu sei disso aí, quem diz sou eu, a fonte sou eu mesmo, não era nem de perto a escolha do Renan e do MBL, porque no grupo a gente trocava muita figurinha e ele tentou emplacar o Flávio Rocha, foi aí até que me apresentaram o Flávio Rocha, tentaram até mesmo o Alckmin, mas eu tenho mensagens trocadas e o Renan dizia, pô, ele é muito ruim como candidato, mas eu sei que eles prefeririam já ali um tucano, aquele que botou os broches todos de estatal, do que o Bolsonaro com o Paulo Guedes, o que já é um pouco esquisito para quem se diz liberal, mas tudo bem. Bolsonaro tem uma ala também que incomoda, a gente pode falar um pouco depois disso. E eles foram alvo e acho que também isso afetou. Mas a minha pergunta é a seguinte, havia uma expectativa na sua avaliação de que o MBL, ao apoiar no segundo turno, ia participar mais, de alguma forma, ia apitar alguma coisa no poder, e vendo que isso não aconteceu, vendo que o próprio presidente deu uma certa, ignorada neles, começou a mudar de postura? Você acha que isso pode ser uma parte da explicação de hoje em dia eles serem tão oposição ou não? Eu acho pertinente a tua visão e ela reflete a visão da maior parte das pessoas que hoje faz críticas ao movimento. Mas tendo vivido ali dentro por muito tempo, e eu saí depois da eleição, porque na eleição foi a gota d'água, né? A gota d'água das divergências no grupo. Mas eu continuo nos grupos e continuo mantendo contato com eles, né? Acho que depois de hoje eles vão te considerar traidor, né? Não pode Cara, falar, não pode criticar, né? é que assim, ó, e aí é uma das coisas que eu critico muito, né? E que fez eles perderem no primeiro momento, 99% dos voluntários.
E no segundo momento, boa parte dos seguidores, né? Talvez não tenha chegado nos 99%, mas se tu olhar hoje o engajamento e a quantidade de hater, é claro que, descolado da realidade do jeito que eles estão, eles vão acabar perdendo o resto. Vai acontecer assim como aconteceu com os voluntários, vai acontecer com os seguidores. O caso do MBL com o Bolsonaro é uma coisa que eu digo para o próprio MBL que já deveria ter vindo à tona antes e deveria ter sido resolvido. Até porque, cara, o país está acima de qualquer divergência nossa, Constantino. E tu, amanhã, hoje eu estou te dando uma entrevista, para mim é só uma entrevista, estou te dando minha visão do movimento. Não tem o intuito de atacar alguém, nem Sim. de te ajudar. Eu estou aqui dando, cara, Sim. juro que estou aqui simplesmente sendo sincero, abrindo minha vida, o que aconteceu e a minha visão. Não, e veja, qualquer movimento que não aceita esse tipo de crítica, ainda mais de alguém que veio de dentro e é parte importante disso, é um movimento que já se fechou em uma bolha, já caducou. Porque eu já contei numa oportunidade num vídeo, rebatendo inclusive o Arthur Duval, né, que a minha briga, ou o meu racha, digamos assim, com a turma do MBL, se deu quando eu fiz duas críticas banais, na minha opinião. Uma era que eu achava que o Arthur podia estar sendo oportunista em relação à prefeitura, né, um voo muito alto e sem experiência, e a outra foi quando eu falei que realmente o documentário foi feito por alguém que podia não ter muita experiência cinematográfica. Eu nem vi o documentário, né? Mas isso não perdia a qualidade do conteúdo. E eu falei isso do lado do Josias Teófilo, isso foi mortal para o Renan. E aí ele soltou os cachorros em cima de mim. Eu falei, ó, baixa a bola, porque o que é isso, cara? Você acha que está falando com quem? Então, me parece que o Renan é muito pouco afeito, né, tolerante a qualquer tipo de crítica. Isso parece muito mais uma espécie de seita fechada do que um movimento, ainda mais que se diz liberal, né? Então, o que estamos fazendo aqui é conversar sobre uma percepção que não somos nós dois que estamos tendo, não sei nem se a nossa é a mesma, parece que é alinhada, mas é a que milhares e milhares de pessoas estão tendo em relação a eles. Quando entram na justiça contra um churrasco do presidente, quando fazem um movimento com cruzes sobre 50 mil mortes para tentar fazer uma demagogia em cima do presidente, quando fazem vista grossa para um Supremo Tribunal Federal que, em nome de combate à fake news, persegue pessoas. Quer dizer, tudo aquilo que vai traindo um discurso liberal que eles usavam, né? A traição e a mudança me parece vir dali e não daqui, que estamos tentando conversar para entender o fenômeno. Sim. E entendi tudo que tu disse e vou aproveitando isso, voltando nessa parte do assunto mal resolvido que eu digo, isso deveria ter sido resolvido, né? Porque, cara, eu acho que o país está acima das nossas divergências, né, cara? E como tu acabou de dizer, cara, não tem por que o cara ficar encanado. Eu lembro dessa crítica que tu fez, eu concordo com ela. E, cara, o Xande, com toda a sua simplicidade, ele fez um puta de um documentário, né? Ainda que o documentário conte 1%, eu falei isso para ele, contou 1% do que aconteceu no impeachment. Mas é maravilhoso, a qualidade é espetacular. Ele conseguiu trazer uma visão, ainda que uma visão muito enxuta, uma visão muito da nacional. Assim, né? Eu cheguei a falar mais de uma vez que. Deixa eu só dar um mute no meu celular aqui que está vibrando sem parar. Deve ser a turma tentando falar, não dê entrevista. Não sei, eu esqueci o celular aqui, começou a vibrar e está conectado. Desculpa, cara. Não, tranquilo. Enfim, e ele conseguiu fazer, e o documentário Sim. ficou bom. E eu entendi que a tua crítica é que tipo assim, o cara não tem muita experiência, né, cara? Não que o Josias tivesse muito e tal, né? Também não. Acho que não tá fazendo uma comparação, Só quis dizer que tipo, o cara, na simplicidade dele, né, fez um negócio legal. Enfim, é um assunto, a questão do Bolsonaro, é um assunto lá atrás, antigo, que eu acho que deveria ter sido resolvido já. Não teria, né, nos trazido essa herança maldita, né, até os dias de hoje. Começa lá na marcha já. Na marcha, tu lembra que o MBL convoca uma marcha para Brasília, né? Eles caminham de São Paulo até Brasília. E nessa época eu lembro, e refrescando minha memória, lendo as conversas antigas, eu trabalho com TI, né, cara? Então, esses dias uma cliente me pediu um comprovante de 2013 que ela não conseguiu no banco, que ela tinha me mandado. Eu fui lá dos meus backups e, cara, eu acho que o meu dever, né? E por conta dessas loucuras, dessas discussões que estavam acontecendo, eu lembro lá
E lembro que daí nessa época já se fala de treta do Renan com o pessoal do Bolsonaro e tal. Ainda que na época lá do acampamento, eu lembro que o Bolsonaro foi no nosso acampamento. Ele, inclusive, casou um membro lá com uma menina, eles estavam lá no meio noivo, ia casar, e o Bolsonaro foi padrinho. Olha Não, que eu lembro de engraçado. fotos, né? Tem fotos do encontro, tem o próprio Arthur Duval com arma junto com o Eduardo. Quer dizer, havia uma proximidade. O Arthur, ele não nasce no MBL, né? O Arthur é uma Ele veio figura que depois. desponta na internet e que é cooptada pelo Renan, né? Isso é uma coisa. E o Arthur depois muda muito o discurso dele, né? Muda muito, assim, ele vai afinando muito. As opiniões dele sobre maconha e aborto, por exemplo, foram bem polêmicas. Hoje em dia ele tenta se alinhar, né? Se encaixar com o que pensa a maioria dos brasileiros, mas ele não pensou sempre assim. Mas esses rolos começam nessa época e eles nunca resolvem. Nunca resolvem. Eles preferem ficar nessa queda de braço. Eu mesmo falo diversas vezes, cara, tem algum problema com o cara? Ah, porque eles são criminosos, que eles são... Cara, traz à tona, meu. Traz à tona. Se o cara cometeu um crime, se ele é um criminoso, traz à tona. Né? Ele é um político, cara. Vamos Né? deixar uma coisa clara aqui, Felipe, para todo mundo, ou Paulo, Felipe, para todo mundo que está nos acompanhando, só para ficar muito transparente isso, né? O problema não é, pelo menos é a minha visão, você está livre para concordar ou não, mas eu acho que você vai concordar, que numa boa, eu acho que é bom senso. Não, o problema não é criticar o governo, né? A pessoa é totalmente livre para, inclusive, achar que o governo se perdeu ou que não está indo na direção correta para o Brasil. Isso é uma Eu coisa. desço o pau no governo, Não, Constantino. Eu isso é uma desço o pau coisa. no Isso é governo uma volta coisa. e meia. O meu problema com eles começou da seguinte forma: quando você tece ou elogios pontuais a muitos acertos que existem no governo, ou, principalmente, quando você denuncia uma postura muito oportunista e até golpista de adversários, você começa a ser tratado como gado. E pior do que gado, que aí para mim é pior ainda, porque o ativo principal que eu tenho é a minha integridade, a minha honestidade intelectual, eles começaram a insinuar que eu sou vendido. Né? Aí uma coisa é a seguinte, os caras não estão aceitando que é perfeitamente possível você entender tudo o que está acontecendo, olhar os fatos, os mesmos fatos que eles estão olhando, e concluir diferente deles, que é o seguinte, ó, não é o pior governo, não tem que ser detonado porque está perto do centrão, até porque vocês estão elogiando o Temer e estão querendo os tucanos. E o tucano vai governar com quem, se não com o MDB? Então, que papo é esse? O que está rolando? Né? E aí fica essa sensação de que tem e aí eu te pergunto, então, né, um projeto de poder, que há uma narrativa purista, pseudo intransigente do ponto de vista ético, né, que no fundo mascara um jogo de poder, ou seja, viraram opositores do governo porque disputam um espaço. E nesse sentido Sim. não é muito diferente do próprio PSOL e companhia. Sim, eu acho que o MBL, sinceramente, nunca esperou alguma coisa dentro do governo. Mas essa queda de braço sempre houve, né? E talvez esperava do governo um rabinho entre as pernas, tipo, vem me ajudar, né? Vocês, o MBL, querendo 2017, se eu não me engano, o MBL divulgaram em algum lugar que era a página que mais crescia, o maior movimento social do mundo, alguma coisa assim. Então, em 2017, cara, ele tá, imagina, colhendo todos aqueles frutos que foram plantados por milhões de pessoas pelo país afora, né, cara? A gente fez as maiores manifestações da história desse país, né, cara? A gente, 99,9%, né, das pessoas de integrantes do movimento e de apoiadores. Então, esse ativo fica na mão dessas pessoas que controlam esse canhão, né, esse gigante. Imagina um meio de ação hoje que é gigante, essas pessoas desembarcam em seguida. Você tem uma ideia de quanto isso representou em termos de faturamento? Quanto isso chegou a representar? Cara, era uma coisa que no início eu nunca me importei, Rodrigo. Porque assim, ó, eu falo, cara, e desafio qualquer pessoa a me desmentir. Eu nunca ganhei R$1, muito pelo contrário, eu gastei muito dinheiro com o MBL. Mas é porque E tem notícias 99%. de partidos políticos deram dinheiro, tem essas coisas. Então, isso é uma das perguntas que mais queriam fazer quando eu falei que ia te entrevistar, né? Quem Sim, eu vi o MBL? onde Quem tu me marcou, financia o tu falou quem MBL? financia, quem financia, quem financia. É. Cara, vamos lá, né? Pô, o MBL, a princípio, é para ser uma empresa privada, né, cara? É para ser, né? Daí um
uma hora citam um CNPJ de uma empresa comum, outra hora citam uma OCIP, que daí a OCIP teria que, de fato... Eu nem quero entrar nesses detalhes assim, porque, sinceramente, é uma coisa que nunca me importou. Nunca me importou, nunca precisei de dinheiro para nada, muito pelo contrário. Eu tenho um monte de roupa do MBL, eu comprei todas, nunca ganhei nenhuma. Ganhei uma única camisa do Jean ainda no último, penúltimo congresso agora, porque era a minha despedida e ganhei a camisa. Pô, tu tá Jaqueta, pior que isso. eu ganhei uma camisa. Porra, Constantino, eu tô mal da vida. Ninguém ganhava, Constantino. A verdade é essa, todo mundo tinha que comprar, ajudar a causa. Hoje eu tô usando, confesso, com tristeza, tá? Eu falo isso com tristeza, mas estou usando como pano de chão, não é mais camisa. Mas tudo bem, Olha só, continue. mas para te ver a que ponto chegou, né? Para onde caminhou aquele gigante, né? Que uma hora teve uma alma de fato que condizia com aquilo que a gente sonhava, né? Que aquilo que era, digamos, a gente era apaixonado, que tirava a gente dentro de casa, levava para Brasília, cara, para dormir numa barraca, no chão, entendeu? Esse gigante ficou na mão dessas pessoas. E como essas pessoas não estavam ali dentro, e aí tu falou a questão do financiamento, muitas pessoas passam a criticar dentro do movimento. Porque para nós é custo também fazer manifestação. E daí a gente vê as pessoas falando, doando, e tu vê teu amigo dizendo, eu doei. Começa a fazer umas cobranças discretas, assim. Mas eu sempre tive muito receio de fazer. Mas eu sempre falei, esse cara tá aqui só porque quer dinheiro? Eu nunca quis, Constantino. Nunca quis nada. Eu queria mudar o país, cara. Eu estava apaixonado. E eu acho que é isso que me deixa mais revoltado hoje. Sabe? De você sentir meio que traído, assim. Traído. Mas tu acha que enfim, o jogo do Renan é grana? Não parece, né? Parece poder. Na minha opinião, de fora, parece poder. vou te dizer, o que eu vou te dizer, né, cara? A parte da grana, sinceramente, ninguém nunca tinha resposta, pelo menos na minha época. Faltava Houve muito, transparência, é isso. houve muito. Faltava transparência. É que assim, a gente achava, tá, enquanto coordenadores, e eu posso falar isso com propriedade, o Renan mais de uma vez pediu para eu assumir Santa Catarina, e eu tenho inclusive conversa, a gente conversou tanto pessoalmente como pelo WhatsApp sobre isso, né? Na época, enfim, num rolê que saiu num coordenador aqui, coisa envolvendo inclusive dinheiro na época, e eu tomei o lado da Nacional enfim, acabei participando desse rolo aí. E mais de uma vez, e eu sentia na pele, né? Ainda que não como coordenador específico, mas como uma ponta de lança. E, cara, eu fui a principal ponta de lança nessas tretas. Assim. Eu saía em defesa em grupos, e depois, logo em cima da eleição, quando já existiam bolsonaristas, assim, eu saí em uma defesa ferrenha do movimento, defesa ferrenha. E eu sentia, como o pessoal via que eu saía sempre, eu era a ponta da lança, os caras vinham em mim. O Paulo, e aí, isso aqui, vamos pagar isso aqui como? Vamos pagar. E eu comecei a cobrar eles. Né? Mas sempre com aquele receio de, não querer parecer que, tô querendo extorquir e tal. E eu nunca tive resposta. E essa foi uma crítica minha, e eu já fiz mais de uma vez, não tem por que ter receio de repetir aqui. E hoje, tendo contato com outros coordenadores, e já na época era crítica da maioria. Da maioria. Lógico, nunca reclamou aquela meia dúzia que hoje está até ali, né? E daí, quando me mandam essas folhas de pagamento de 20 e poucos mil reais, eu fico puto, né, cara? E penso assim, porra, eu tava de alma e coração no negócio, entendeu? Botei tudo do meu bolso. Nenhum esclarecimento a nível financeiro a gente não tinha. Daí hoje vê a galera que supostamente tá defendendo, vamos lá, o esqueleto do MBL. Fala assim, esqueleto, que é o que sobrou, o esqueleto desse Uma carcaça. A carcaça, que estão ali controlando essa carcaça, né? Vim querer falar para mim de princípios, não sei o quê. Porra, cara, é foda engolir isso, entendeu, Constantino? Foda. Então, essa reclamação da falta de transparência, ela é generalizada. Tu pode conversar com qualquer ex-coordenador, ela é generalizada. E eu tô te falando, eu sou um dos poucos caras que saiu sem brigar. A maioria dos coordenadores saía assim. Poderia citar diversos aqui. Isso aí é brigado, né? O MBL atacando, ele atacando o MBL e tal, e o cara montando movimento contra. E, meu Deus, era sempre um arranca-rabo. Cara, eu saí numa boa. Teve a estreia do documentário,
em Curitiba, eu peguei o carro, fui ali em Curitiba para, né, ver os guris e tal. Porra, que Você legal. saiu decepcionado, mas não saiu atirando nem querendo ferrar. É Não, decepcionado. assim, eu guardar essas críticas eu sempre tive e sempre fiz aqui no meu particular, mas é uma coisa que a internet está perguntando e não tem por que eu esconder. Ah, Daqui a pouco tu vai entrevistar outro coordenador, pô, o Paulo estava aqui, ficou contornado. Não, cara, isso é uma crítica generalizada. Não ah. tem porque eles ficarem, Paulo, tu foi lá no consultivo. Cara, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, Tá todo mundo circula reclamando. muito isso. As Aliás, próprias outra coisa que pessoas. circula muito, se você não quiser responder, fica à vontade, tá? Que eu vou te botar numa saia justa e eu não quero que você seja leviano. Mas eu estive na casa lá em São Paulo e a impressão que dá é que você está realmente num DCE ou num diretório do PSOL, em termos de estilo. Eu não sei se você está me entendendo, mas assim, se tiver uma batida policial lá, leva uns 5, pelo menos, preso. Ou não? E tem muita gente também que vê essa outra similaridade da garotada do MBL com a garotada do PSOL. Né? Tem Tu uma quer, certa inclinação a fumaça, coisas assim. tu quer me fuder, né, Não, então Constantino? vamos pular isso. Então vamos pular. Foi só uma pergunta. Vamos pular. Eu quero saber o seguinte: o papel do Luciano Ayan como intelectual, alguma coisa próxima ao Renan, ele que montou dossiês, né, participava de grupos, acumulava mensagens, depois traiu todo mundo e parece, muita gente diz, que alimentou, inclusive, essa CPMI vergonhosa de fake news que, na mão do Alexandre Frota, desafeto, que tentou brigar na justiça pela marca, e Joyce Hasselmann, acabou servindo de pretexto do Alexandre de Moraes para perseguição, inquérito ilegal e tudo mais. O Luciano Ayan, você tem alguma coisa para dizer sobre essa personagem ou não? Cara, eu vou falar, mas eu quero fazer um parênteses aqui sobre a pergunta que me falou antes. Isso é uma das coisas, Rodrigo, e assim eu não posso sair falando, porque hoje eu não posso te acusar e te obrigar a fazer um exame toxicológico, né, Rodrigo? Né? Então, infelizmente não, felizmente eu não posso fazer isso. Mas se isso fosse possível, eu com certeza e infelizmente poderia apontar dedo para muita gente que convivia comigo ali no MBL nessa época. Isso era uma coisa que me fazia discordar, assim, cara, de forma veemente, tá? De certos posicionamentos do movimento. Entendi. E eu, pegando o gancho de falando sobre drogas, cara, não tem por que eu esconder isso, tá, cara? A própria posição do MBL é muito vaga a respeito disso, né? Se tu pegar conteúdo e tal, tem até nessa nova, acho, ficheiro MBL, tem alguma coisa que fala, eles mesmo falam lá que não existe um consenso sobre a liberação das drogas e tal. Cara, isso é uma coisa que a maioria das pessoas nunca engoliu e que, cara, afasta as pessoas que são conservadoras, né, Rodrigo? Pô, como é que tu é? Direito, conservador? Pô, cara, tu pode até ser liberal, né, mas né, ali defender essa agenda econômica do Guedes e falar em privatização e tal. Cara, mas quando vai para a agenda dos costumes, o bicho pega. O bicho pega. E ainda na agenda dos costumes, tem muita coisa que o MBL acabou levando, a gente acabou ganhando mérito sem atuar na agenda dos costumes. Tá? Por exemplo, o Queer Museu em Porto Alegre, ele não teve nada a ver com aquilo. Ele não tem, a maioria das pessoas sabe, ele não teve nada a ver. Nunca, convenhamos, nunca foi um interesse, digamos assim, incisivo do movimento pegar essa pauta dos costumes. Tá? Nunca foi, nunca foi. Pauta liberal, ok. Agora conservadora, não. Acontece esse negócio com o museu lá em Porto Alegre e sai na mídia que o MBL, é que nessa época o MBL virou um meio de ação muito grande para a direita, digamos assim. As pessoas da direita estavam canalizando sua energia ali. Então qualquer coisa era culpa do MBL. Até porque havia uma perspectiva também de que a imprensa odiava o MBL nessa época. Hoje o MBL é mainstream dentro da imprensa mais mainstream esquerda como aí tá, porque virou um meio de ação do outro lado, né? Exato, mas havia uma perspectiva na época, dentre os movimentos, diferentes movimentos, né, de rua, que o do Rogério Schecker, por exemplo, era bem mais tucano. E que o MBL seria uma alternativa mais à direita, mais liberal. Hoje, acho que, não vou nem dizer que embaralhou tudo, hoje o MBL pulou para a esquerda do Schecker e está lá de mãos dadas, fazendo grupo de WhatsApp com o Freixo, adotando estratégias demagógicas, né, de ataque ao governo, dando entrevista na Carta Capital e se posicionando totalmente anti-Paulo Guedes. Quer dizer, nem mesmo o ministro liberal
é aceito mais. No início, eu lembro que a discussão no nosso grupo era, cara, esse pessoal bolsonarista do Olavo tá usando e eles vão derrubar o Paulo Guedes, vão derrubar todo mundo, eles são integralistas, parará, parará. Hoje em dia, o Paulo Guedes continua firme e forte, fez live ontem com o presidente, está com uma reforma de agenda liberal e quem ataca o Paulo Guedes é a garotada do MBL. Quer dizer, Sim, caiu máscara. São sim. tucanos na melhor das hipóteses. Tem gente hoje achando que eles estão colados em PSOL mesmo. Que Qual é a sua triste, né, visão? cara? Qual é a sua visão, Paulo? Que triste, né, cara? Mas é aquilo que eu te digo, o gigante, enquanto ele era formado por essas pessoas que pensavam, tinham esse pensamento da maioria dos brasileiros, né, do brasileiro médio, ele movimentava o gigante de uma forma coerente, né? A partir do momento que a maior parte das pessoas sensatas desembarcam, né, e ele começa a ser controlado por essas pessoas, eles, cara, acabam tomando caminhos que hoje tu olha, cara, como que o MBL virou isso? Ah. Só O que aí que Luciano entra Ayan tem algum papel nisso? Você tem alguma coisa a dizer sobre ele ou não? como? O Luciano Ayan. Não tem Eu nada acho a que o dizer. Ayan é a peça principal na implosão do MBL. É mesmo? Vou te falar que eu já admirei pra caramba esse cara. Pra caramba. Ele escreveu um livro, Liberdade ou Morte, né? Tu chegasse a ler esse livro? Não. Ele é extremamente oportuno para o momento. Leia, que fala sobre liberdade de expressão. Inclusive é sorteado isso no Congresso MBL e eu que ganho. Não, ele estudou bastante sobre esse negócio de liberdade de expressão, a gente chegou a conversar sobre isso. A guinada dele é um tanto espantosa. Ele chegou a dizer Ele que é um cara preferia ter votado no PT. aí olha só, né, cara, a que ponto chega o cara, né? Ele consegue fazer essa façanha, esse malabarismo tão grande, para dizer que preferiu o PT do que o Bolsonaro, né? Cara, por birra. Mas, enfim, o Ayan é um cara que eu admirava e eu acho que ele surta quando descobre o nome dele real. Dali para Ele frente, na época do internet numa livre, reportagem, ele foi exposto e tudo. ele foi exposto demais. E eu te digo, cara, o cara que quer dar a cara a bater, cara, se colocar à disposição, tem que ter um psicológico forte. Cara. Tem que ter, cara. Porque vai abalar todas as estruturas. Vai Não abalar. parece ser o caso ali, não. Ali parece ser um cara meio nerd que jogava nos bastidores e quando foi exposto dessa forma deu uma surtada. Exato. Porque Chegou na entrevista pro Diário do Centro do Mundo, todo orgulhoso. Meu Deus do céu, o que é isso? É um fim pagar o melancólico. imposto, né, cara, para ficar tranquilo. É a impressão que eu tenho, né? Tipo, para de me incomodar. Que é punk, é um soco, cara, quando tu levantar um dia e ver uma publicação na internet acusando de alguma coisa. Eu passei por isso diversas vezes, Constantino. Diversas vezes. Então, assim, cara, tem que ter um psicológico muito forte. E eu acho que ele dá uma surtada ali, e a gente discutiu nessa época, desde o internet livre e tal, né, essa ideia. E ele começou a pirar com os negócios de guerra civil, que não sei o quê, bababá, bababá. Saul Alinsky, né? Ele estava meio Saul Alinsky, ele queria ser um revolucionário do contra, uma coisa muito esquisita. Ele começou com e ele monta aquelas teorias dele, e tu é meio que obrigado a aceitar aquilo e não discordar de uma vírgula. Se tu discordar, tu é inimigo. Inimigo, tchau pra ti. E, cara, ali a gente discute um monte, troca áudio de 3, 4, 5, 6 minutos num grupo lá, e discute depois, e ele me bloqueou. Hoje eu tô bloqueado. E ele exerce influência na turma que restou lá, do Renan e companhia. Ele exercia muito, pelo menos na época, né? Na época que... Quando ele era desconhecido, ele já participava de congresso do MBL. Né? E eu não sei como é que tá a situação hoje, né, cara? Mas eu vejo, assim, infelizmente, o Renan... cara, quando ele dá essas piradas, né, essas análises, parece que ele sai fora. Cara, eu vejo muito o Ayan ali. Entendi. Ele pode dizer que não tem contato, que isso, que aquilo, cara, mas me parece muito uma influência do Ayan ali, cara. No mínimo absorveu o modus operandi, né, o estilo. O apelido Dirceuzinho de Vila Madalena, você acha injusto ou tem alguma... Cara, assim, te fritar, não precisa chegar nesse ponto. Não. Eu chamava, eu dizia que ele era nosso Liceu, cara. Então isso era piada interna já. Piada interna. Mas assim,
Pelo menos nessa época era uma coisa boa, né? Ele Porque, devia ter orgulho, porque é um estrategista pragmático, é isso? não, vamos lá, o Dirceu é o cabeça do PT, né, cara? Tá. Entendi. Convenhamos, né? Convenhamos, né? Então, ele era a cabeça e E deixa eu pegar um gancho para isso, para fazer uma outra pergunta. Hoje, uma das coisas que mais tem sido falada sobre o bolsonarismo, que é fator de perseguição, inclusive, pelo Supremo, né, é o tal gabinete do ódio. Eu já fui alvo do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, ele inventou coisas sobre mim, eu rebati, e eu sei o que é ser alvo dos bolsonaristas ou dos olavistas. Hoje, eu sei o que é ser alvo do que eu chamo de gado do MBL. E eu lembro de conversas com o Renan, que ele me falava assim, cara, tô testando aqui uns métodos de disparar mensagem de WhatsApp, não sei o quê. Existe o gado do MBL, existe robô, você tem informação ou não, ele é orgânico, ou porque tem muita conta fake que me ataca com as mesmas coisas, tá? Suspeito, no mínimo, é. É que nem a Joyce Hasselman, que é minha amiga, atacou o gabinete do ódio e veio lá depois um áudio dela vazado de que ela está mandando criar a mesma coisa que ela denuncia. É uma hipocrisia danada. O MBL parece ter isso também. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso ou não? cara, vamos lá, eu acho que toda generalização é burra, né, cara? Toda ela é. Eu tenho diversas críticas ao Olavo. O Olavo arrebentou a gente na época do acampamento. Xingou a gente de tudo que é tipo de Eu coisa. lembro. Porque a gente não concordava com uma ideia mais incisiva, né, de tomada de poder, digamos assim. E, cara, a partir dali, o MBL garra uma raiva tão grande dele e vão colocando tanta crença dentro da minha cabeça a respeito do próprio Olavo, do Alan dos Santos, que é um cara que na época manda um repórter lá bater foto de longe e depois publica, né, que estavam participando da resistência em Brasília, e a gente ficou meio assim, que aquilo, o cara nem veio no acampamento, tipo, bateu foto de longe e tal. E eu fui criando umas crenças. E com o passar do tempo eu desconstruí, porque eu dei oportunidade para os caras me mostrar. Eu fui conhecer melhor o Olavo, eu fui conhecer melhor o Alan, entendeu? Isso é uma E, coisa cara, interessante que você está falando, porque eu passei pelo mesmo fenômeno e era no grupo do MBL. Não era o Renan, não era a turma do MBL, era um outro personagem, né, dos bastidores e não tão bastidores da direita, que era amigo, supostamente amigo, e que depois, uma pessoa conversando com a outra, começou a perceber que ele fazia jogo duplo o tempo todo, falava mal de um para o outro, contando com o bom caráter da gente, para um não conversar com o outro sobre o assunto. E ele fez a cabeça de vários de nós contra um monte de gente que depois você vai ver que era injusta a análise, era injusta. Então se sim, mostrou um tremendo de um fofoqueiro mau caráter, esse sujeito. Né? Houve um pouco disso, então, também dentro do próprio MBL, com figuras que incomodavam. E que o Renan sim. talvez levasse para o lado pessoal também. Eu acho que o grande problema é o Renan levar para o lado pessoal. Ah, O Renan centraliza muito o comando, né, do MBL, sempre centralizou. Eu tá. não estou aqui dizendo que isso é bom, isso é ruim. Ele vai saber aquilo que eu falei recentemente com o integrante do movimento. O que vocês estão plantando, vocês vão colher. Já estão colhendo, eu acho. Já estão colhendo. Se isso é certo ou errado, vocês vão saber. Eu enxergo um gigante que se esvaziou de integrantes. A gente chegou a ter mais de 100 integrantes em Santa Catarina, ativos. E Santa Catarina é um dos menores estados hoje do país, está entre os menores. Imagina São Paulo, aí tinha muita gente. Ali, assim, com sangue nos olhos, no bom sentido. E se esvaziou, né? E apoiadores estão indo embora, estão indo cada vez mais. Não, e nas redes sociais é Até onde levar para o lado pessoal e sabe ser, né, vai dar certo. Eu acho que não vai, eu acho que não é a linha, né, cara? E pessoalizava demais. Hoje eu vejo esses problemas lá, já que começaram na marcha, pelo menos que eu tenho conhecimento, com os filhos do Bolsonaro, impactando diretamente no país e na vida das pessoas, cara. E Sim, eu batia muito nisso no grupo, Constantino, muito, falava, galera, vamos deixar isso de lado. Isso, é preciso separar o ego do interesse do país. Quer dizer, eu já fui atacado pelo Eduardo Bolsonaro, mas eu não estou preocupado com isso, não é isso que me move. Não é reagir, não é o ressentimento, é o Brasil avançar. Eu estou preocupado com isso. O que eu achar que faz o Brasil avançar, eu vou apoiar. O que eu achar que é perigoso ou contra, eu vou denunciar. Né? Essa postura eu não sinto neles. Eu não sinto nem no Fernando Holliday, que eu tinha alguma esperança, ou no Kim Kataguiri.
no Arthur e no Renan. Hoje em dia eu olho para esse quarteto, né, e vejo o quê? Ressentimento, duplo padrão, hipocrisia, jogo de poder, demagogia. Eu vejo coisas que eu denunciava no PT, no PSOL. Quer dizer, me dá uma decepção, em primeiro lugar, tristeza, em segundo lugar, e uma espécie até de nojo, porque se eu ajudei a construir a doutrina intelectual, como eles reconhecem em vídeos, eu sou meio que pai do monstro. Pelo menos tem uma pequena parcela. E isso me dá vergonha. Isso me dá vergonha de ver a conduta deles hoje. Por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui. Sim. Preciso... Eu estou na mesma situação que tu. Estou na mesma situação que tu. E eu acho que no meu caso... desculpa, pode falar. Não, vai lá. No meu caso, e na maioria das pessoas que fizeram parte a gente virava a noite com um montante de estratégia, aquele brainstorm direto, ideia para meme, para riso, meme. Cara, a gente trabalhava o imaginário das pessoas 24 horas por dia, né, Constantino? Então, assim, cara, aquilo ali era o tempo inteiro. Cara, eu vivia aquilo 1 ano, quase 2, era o tempo inteiro pensando. Eu lembro que uma vez a gente montou uma ação, negócio que saiu da minha cabeça ali, eu acho, não sei se foi no Fantástico, alguma coisa, a gente falando uma matéria, eu acho que ia falar alguma coisa do MBL ou de alguma coisa que tinha relação com a gente ou com as manifestações. A gente devia atacar os patrocinadores, né? Vamos esperar o intervalo, a hora que passar o intervalo, vamos ver quem está anunciando e vamos para cima das marcas. A gente armou isso em cima da hora e deu uma repercussão desgraçada bater nas marcas. E assim, diversas ideias saíram da minha cabeça e de outras tantas pessoas que viraram meme, que atingiram 1 milhão de pessoas, né, que viraram ações que, assim, né, que fizeram os patrocinadores repensar, né, propaganda em intervalo de programas tendenciosos. Então, por ter participado disso, né, cara, apaixonado de alma e coração, hoje, quando tu vê esse gigante caminhando para o outro lado, tu pensa, porra, vou bater, né, cara? Será isso? Eu sinto que as pessoas têm um pouco de resistência, que é idealizar uma coisa tão bonita e hoje, controlado por meia dúzia, infelizmente, está tomando um rumo tão incoerente, com tanto duplo padrão, como tu acabou de falar, que, cara, muitas pessoas até, tipo assim, nem vou me envolver, nem vou fazer isso o que o Paulo aqui está fazendo, entendeu? Entendi. De vir se expor, de ficar ouvindo essas abobrinhas, porque isso pode não ser bom para ti. Cara, eu pouco me importo, eu estou nessa vida de passagem. Eu entendo sua postura, mas tem gente que está em passar outra aqui, pegada. Tem gente que está querendo fazer dossiê para denunciar, expor podre e tudo mais. Já comecei a ver isso aí nas redes sociais, começa a pipocar uma coisa nesse sentido. Eu vi. Há muita gente com raiva, né? Muita gente com raiva, porque é o sentimento de traição, né? Sim, exato. Imagina o cara se sente traído. Imagina quem fez parte, né, cara? É isso. Do negócio. Eu acho que o Não duplo acaba padrão... bem para eles, não. Não, eu acho que não. E eu saí do movimento falando isso e até hoje eu continuo falando. Galera, primeiro, jamais vamos adotar a estratégia que a esquerda usava com a gente quando a gente começou as manifestações. Por exemplo, generalizar todo mundo que era contra o governo e colar adesivo para ridicularizar o interlocutor, o cara que está do outro lado. É gado. Isso é o escudo mais canalha que já inventaram, Constantino. Não, o outro lá que fica fazendo assim, coçando a mão, me acusando de ser vendido. Isso é uma coisa que vou responder à justiça. Cara, esse era um padrão que a esquerda usava conosco. Exato. E hoje eles usam. Nem o pior lado do olavismo ou do bolsonarismo agiu igual. Eu, pelo menos, eu fui alvo de tudo, de PT, de olavista, bolsonarista e dos radicais de centro, que eu chamo, né? A turma do MBL ou, enfim. Mas é ótimo, né? Eu no teu lugar acho ótimo. Deixa eu te colocar em outra saia justa. A gente está terminando já. A gente está chegando perto do fim. Acho que já deu um bom relato. Eu quero só te deixar numa saia justa antes. Eu fiz uma enquete, teve 33 mil votos e eu dava só a opção terrível. Eles vão acabar disputando eleição de síndico, algum cargo eletivo pelo PSOL, no anonimato ou na cadeia. Escolhe uma das 4 alternativas. Puta merda. Cara, Anonimato é mais justo, o anonimato. Sendo bem justo, é o anonimato. Porque eu pensei muito se eu falaria isso, Constantino, mas eu acho que é meu dever dizer. O MBL, infelizmente, morreu, cara. Infelizmente, morreu.
aquilo que a gente idealizou morreu. Isso é um bom epitáfio. Isso é um bom. É uma boa chamada, inclusive, para toda a conversa nossa, né? É uma espécie assim. Mas assim, É a não é constatação do óbito, né, de uma ideia e de um movimento que tinha tudo para fazer muita assim, diferença. visualizando aquilo que eu te falei no início, né, da sigla do MBL, né, da ideia que a gente imaginava, aquilo que a gente idealizou e que depois acabou sendo controlado por a galera que tinha a sigla, digamos assim, e que usa hoje ao seu bel prazer da forma mais incoerente possível, né, cara? É aquilo que tu falou, duplo padrão, isso é o que mais me incomoda, Constantino. E quando eles usam, cara, assim, ó, pega aí meus tweets, cara. Meu Twitter é aberto. Pega meus tweets. Eu tenho tweet arrebentando, atacando, batendo no Bolsonaro, batendo nos filhos do Bolsonaro. Tem mensagem minha nos grupos do MBL falando, pô, esses caras isso, esses caras aquilo. Em partes, influenciado, porque eles me passavam uma visão um pouco diferente, mas em outra parte, porque, cara, eu tava revoltado com alguma coisa. Sim, é legítimo. Cara, sabe, não... Enfim, cara, não tem esse negócio de gado, cara. Eu acho que assim, o cara não é porque eu vou elogiar uma ação boa do governo, que eu sou gado do governo, que eu sou um vendido. Ô, Isso, Paulo, o movimento eu nunca foi. entendo perfeitamente. Eu vou te falar, bom, é porque é tão revoltante. Eu nem falo essas coisas porque eu não preciso, né? Eu não preciso. Eu faço o meu trabalho, eu acredito no país, eu quero que o Brasil avance. Mas eu sou acusado de vendido por essa garotada quando um nome que todo mundo sabe que é um nome muito importante para ajudar vários movimentos liberais, vários, Brasil afora, era sim um importante apoiador, inclusive, do Instituto Liberal, que eu sou presidente do conselho, né? Quando esse empresário foi para o governo, por uma questão de compliance e ética, no dia seguinte ele cancelou da noite para o dia toda a ajuda. O que eu recebia do IEL caiu 70%. O IEL está com dificuldade de sobreviver. E eu tenho que escutar esses caras que têm gente lotada no gabinete que passa o dia em rede social fazendo militância, advogado e tudo mais, né? Que ganha dinheiro, portanto, dos meus impostos, me acusando de vendido. Eu que tenho como empregadores Jovem Pan, Gazeta do Povo, Zero Hora, Notícias do Dia, aí em Santa Catarina, eu tenho que ouvir que eu sou vendido porque estou vendo um jogo muito sujo aqui, estou vendo gente passar pano para Supremo Tribunal Federal, estou vendo gente se alinhar a PSOL para derrubar o governo, isso não está legal. Então, eu estou pouco me lixando se o Flávio for culpado, ele que vá preso, que prenda todo mundo que fez rachadinha, eu não estou nem aí. Sim. Agora, eu olho isso e o meu senso de justiça e de proteção das instituições fala mais alto. Então, é disso que se trata. É disso que se trata. E quem tá olhando atentamente a isso e tem decência, está vendo. Está vendo. Sim. É por isso que eles estão derretendo. Isso revolta as pessoas e parece que eles vivem. Eu já falei isso mais de uma vez para o Renan. Vocês parecem que vivem uma realidade paralela, né? Paralela que não conseguem entender que as pessoas podem talvez discordar em alguns, principalmente quando começou esse rolo com o Bolsonaro e tal nos grupos, podem não concordar 100% com o movimento, mas cara, chegar no mesmo lugar, então a pessoa não é gado, calma, né? Houve aquela primeira ali debandada do grupo de pessoas que queriam apoiar o Bolsonaro na época. Eu fui o cara que defendi que a gente tinha que meio que apaziguar, né? E eles não, ali de novo, o Renan pessoalizando muito o negócio com o Bolsonaro. E, enfim, cara, não tolerava uma vírgula, né, cara? Não tolerava uma vírgula. Cara, esse duplo padrão, acho que com certeza é o que mais incomoda as pessoas. Quando eu falei para ti do acampamento, falei que muitas coisas importantes aconteceram lá que influenciaram no impeachment da Dilma. E são coisas que hoje o Renan critica no governo, por exemplo, de se aproximar do Centrão. Quem que deu total suporte para a gente? Foi o DEM, né, cara? A gente vivia no gabinete da liderança do DEM. Sim. Houve um lobby enorme dentro do Congresso. Né? Sim, o DEM nos ajudou aquela muito. famosa foto com o Eduardo Cunha, Pois então, o Renan tinha um contato muito próximo, né, cara, com o Cunha, com o assessor dele, não sei, mas ele trazia as coisas em primeira mão, assim, pra gente. O negócio realmente acontecia, né, cara? No acampamento, a gente participa de um congresso PMDB, isso não está escrito em lugar nenhum,
E a gente vai no congresso lá do PMDB e a gente pensando que, porra, se a gente convencesse o Temer, que era um cara que queria sair de campo, a assumir, seria uma focinha a mais para tirar a Dilma. Nós fomos lá e berramos, Brasil para frente, Temer presidente. Nós berramos isso, cara. E aí não pode Quem o tá Bolsonaro governar com... Quem está me assistindo do MBL lembra, porque eu tenho foto até hoje, lá, deve estar lá no meu Facebook, se eu ainda não apaguei de raiva, saindo do Congresso, tá eu, Holiday, não lembro mais quem tá, mas lembro que o Holiday estava de certeza. A gente foi lá berrar Brasil para frente, Temer presidente, né, cara? Daí, porra, dá para fazer aliança, puxar o saco do cara. O Temer assume qualquer ordem interna. Não bate no Temer. Eu vi aí, o cara fez desse dossiê que tu falou aí, cara, não sei o que, o MBL não atacou o Temer. Não, convenhamos, o Renan, tu lembra? A ordem interna era essa. Não vamos bater no Temer. Senão o PT volta, né? Não bate no Temer, mas pode bater desse jeito. Hoje eles usam isso. Eu uso isso contra o Bolsonaro. Eu não acho justo. Não acho justo. Eu não sou puxa-saco do Bolsonaro. E ele vai apanhar toda vez que ele tiver que apanhar. Sim. Eu só enxergo o cara hoje como meio de ação. É só olhar a floresta. Tem a mão. O melhor que a gente, de todos que a gente tinha na eleição e nesse momento, cara, ainda é a forma, digamos, mais segura de a gente vencer essa ditadura que a gente está vivendo. Não, e olha o ministério, um quadro bom, olha 1 ano e meio de governo sem escândalo de corrupção, tudo isso tem que ser louvado, tudo isso tem que ser reconhecido. Eu peguei num site aí de um apoiador do Bolsonaro hoje, uma lista, eu estava procurando no Google e tal, curioso, queria um relato assim, cara, são 9 páginas em letras miúdas de ações do governo. Sim, de ações. Parece que essa injeção na economia aí já chegou a 1 trilhão. Cara, quantos anos de Bolsa Família? Por que não Paulo, se fala a gente disso? conhece, eu conheço a equipe, o primeiro, segundo e terceiro escalão. Paulo Webel está lá, um cara sério, comprometido, liberal. O Adolfo Saxida e tantos outros. Tem uma equipe montada ali tentando ajudar o país, tentando dar uma cota de sacrifício para desburocratizar, para agilizar processos de empreendedorismo, coisas que estão sendo feitas. E é uma postura, realmente, é difícil, parece antipatriótica. Mas é isso, acho que com isso é o fim do MBL. É isso que a gente está vendo aqui, com tristeza. Com tristeza. E fazendo um parênteses sobre o negócio do STF, né, que infelizmente eu tive que ter o desprazer de ver o Rubinho dizendo grande dia, né, quando a Alan dos Santos foi, né, batendo na casa da Alan dos Santos com criança, mulher grávida com criança no colo. Grande dia, né, o Rubinho, outras pessoas do movimento comemorando, e até uma vergonha, ainda mais ele como advogado, já foi referência para mim. E, cara, ver ele comemorando uma coisa dessa, vamos lá, galera do MBL, vamos lembrar o que a gente fazia na Operação Minerva. Rodrigo, a gente infernizava os políticos, a gente ligava até na casa do cara. A gente revezava de madrugada, um liga 1h da manhã, outro liga às 2, outro liga às 3, outro liga às 4, cada um na sua região, infernizando os deputados. A gente fez um deputado de Santa Catarina que tinha deixado a cadeira para uma outra deputada para assumir uma secretaria aqui. E era uma guria do Partido Comunista. Cara, nós infernizamos tanto esse cara, a gente ligava, descobriu o telefone da casa dele, ligava na casa dele de madrugada, infernizamos tanto, cara, chegou uma hora e disse assim, olha o que a gente fazia. Ele disse, o que é que vocês querem? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, a gente quer que tu vote a favor do impeachment. Eu vou fazer. Não, só assume, a gente só quer o voto. Assume, vota e tá feito. E hoje eles estão passando pano dos caras. Passando pano pro arbítrio do Supremo Tribunal, assim como aquele grupo antagonista também, que foi perseguido, Revista Cruzoé, e hoje está passando pano para essa perseguição. Cara, Paulo, é tudo muito triste. Mas o Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo. Aí que tá. E o triste é isso, né? É que esse duplo padrão tá evidente. Consciência. Exatamente. Cara, eu vou te liberar, que eu sei que você tem que trabalhar ainda hoje. Eu também tenho um monte de coisa para fazer aqui. Já foi um papo muito completo, longo. A gente pode voltar, a gente pode fazer outro bate-papo na frente. Tá? Cara, mas eu agradeço muito pelo teu relato pessoal. Eu sei que isso é até meio dolorido, né? Ficar remoendo em certas coisas e ver a decepção de algo que podia ter sido e não foi, e virou isso, que hoje é motivo de vergonha para muita gente. Então, agradeço muito aí teu tempo e teu relato, Paulo. Show, cara, show. Que é isso, né? Não precisa me agradecer. Eu acho que
é meu dever dar esse relato. Quando tu falou, eu pensei, pô, cara, eu participei disso. E muitas vezes as pessoas têm até uma visão distorcida do que foi. Mas, cara, nada melhor do que eu vir aqui com toda a sinceridade dizer como realmente era. Perfeito. Né? E já falei isso para eles e agora falo para todo mundo. Se outras pessoas no movimento não sabiam disso, ainda que hoje restaram poucas, Rodrigo, né? Comparado com aquilo que a gente já foi, a minha indignação é essa. O Paulo está indignado com isso. É isso. Com o padrão. Hoje, fazer coisas que usavam contra nós no passado. Né? Achar bonito pessoas serem presas por coisas que a gente fazia até de forma mais demasiada no passado. Criticar alianças quando a gente estava lá dizendo que não era para bater no PMDB, indo no Congresso PMDB dizer Brasil para frente, Temer presidente, e, cara, usando toda a estrutura ali do DEM para fazer o lobby no Congresso. Porra, vamos ter um bom senso, galera. Vamos Menos hipocrisia. O brasileiro não é idiota. Enfim, o pessoal tá vendo, né, cara? É isso. Cara, muito obrigado. Boa noite aí, bom fim de semana e até a próxima, Paulo. Pra Valeu. ti também, cara. Deus abençoe. Até mais.